Mais um dia de festejos em honra ao nosso padroeiro Santo Antônio e hoje, na nona noite de trezena, temos a presença do diácono Frei Cândido. Seja muito bem-vindo à nossa paróquia. De início, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse de qual diocese é, de qual congregação. Pode ficar à vontade. Muito bem. Meu nome completo, muitas pessoas me chamam de Frei, né? Mas meu nome é Cândido Augusto. Aqui em aqui no Brasil, este é o meu sexto mês que estou aqui, fazendo minha experiência diaconar. Estou na diocese de Petrolina, na paróquia Nossa Senhora da Aparecida, de Ilha do Horto. Sou de Moçambique, África. Estamos lá na província de Maputo, que é a capital de Moçambique. Ótimo. Qual a principal diferença que o senhor observou em sua vivência do catolicismo no Brasil e em Moçambique? Não tem muita diferença, porque, digamos, né? Porque a maioria dos missionários que estão na África, muito mais do que em Moçambique, são brasileiros. A maioria dos missionários são brasileiros. Então, eles acabam também transmitindo, né? Carregando aquilo que é a cultura, a vivência da fé aqui no Brasil para Moçambique. E também nós lá assistimos muito mais que a canção nova. O Frei Gilson, que tanto alimenta a fé lá na África, muito mais que Moçambique e Angola. Então, não há tanta diferença em termos de a vivência da fé católica. O que marca a diferença, para mim, diria assim, talvez são certos costumes que a gente faz dentro da celebração que é litúrgica, né? Por exemplo, nós dançamos quando uma grande festa, batemos batuque, dançamos com a nossa maneira de vestir aquela nossa roupa, né? A gente fica como africanos, que é diferente daqui. Então, para nós é mais tradicional do que daquilo que é em outros países, muito mais aqui no Brasil. Sim. Certo. Uma palavra que defina a sua missão. A palavra que define a minha missão é de um frade nosso, que ele fez a missiologia. Ir onde que ninguém ir. Então, eu também peguei essa palavra para não ter uma limitação. Onde que o Senhor me mandar, o meu superior, eu vou. Eu vou. Não ter aquilo, talvez a minha família, a minha cultura, vou perder, não sei. Não, não estou com isso, não. O importante é só levar a palavra de Deus para o povo único. Povo único. Por mais que haja diversidade de culturas, costumes, isso não impede aquilo que é evangelização. Não impede. Porque a fé é a mesma que é Jesus Cristo. Belíssima frase. Uma festa litúrgica que o senhor mais gosta, talvez. Não, todas as Ou festas todas? litúrgicas eu gosto. Eu gosto de todas as festas litúrgicas. Porque todas as festas litúrgicas falam sobre Jesus Cristo. A liturgia é próprio Jesus Cristo. Então ninguém pode dizer, epa, aquela parte eu não gosto, aquela festa eu não gosto, porque todas as festas alimentam a nossa fé. Alimenta a nossa fé. Então não tem como tirar, epa, é aquilo talvez que me identifica. Não, tudo identifica. Uma provação que fortaleceu a sua fé. Eu, quando era tão assim, aqui no Brasil chama-se moleque, né? Que é um menino assim, né? Isso, né? Sim. Moleque. A primeira vez que fui na igreja, conheci um padre. Era missionário, mas um português. Então, desde naquele dia, o que aconteceu? Era para cair a chuva, a missa era acampar. Então, ele deixou de celebrar a Eucaristia, inclinou a cabeça, fez a oração dele, não sei o que ele rezou, mas naquele momento não caiu a chuva onde nós estávamos. Não caiu, não. Celebramos a Eucaristia, terminou. Depois de despedir o povo, aí a chuva caiu torrencialmente.
Então, naquele momento, me marcou a minha fé, a me seguir a missão, aliás, a vocação de ser sacerdote. É Muito isso. forte, muito forte. E por último, o senhor poderia deixar uma mensagem aos paroquianos? A mensagem que eu deixo, quase um pouco daquilo que eu falei na partida da palavra de Deus, a questão a exemplo de Santo Antônio, o homem apaixonado por Deus, apaixonado pela palavra de Jesus, apaixonado pela missão, apaixonado por aquela pessoa desfavorecida e também homem obediente, um modelo de obediência. Então nós precisamos também de obedecer primeiro a Deus e não aos homens. Isso também já falou o apóstolo São Pedro, né? Então, primeiro obedecer a Deus, depois aos homens. Os homens não podem ser em primeiro lugar, não, mas Deus. E também obedecer às autoridades eclesiásticas. Precisamos de fazer isso ao nosso pároco, aos sacerdotes que o próprio Deus coloca na nossa frente, precisamos também de obedecer a eles. Por mais que tenha as suas sequelas, suas fragilidades, limitações, isso não tira aquilo que é a missão dele, que é o ministério sacerdotal. Porque é Deus que escolheu e colocou na nossa frente, então precisamos também obedecê-los. É isso. Seguir o exemplo de Santo Antônio, muito mais é isso. Seguindo o exemplo dele, a gente busca a santidade. É o outro que me santifica. Como disse um filósofo, Jean Paulo Sartre, ele diz assim: o outro é o espelho para mim. Então, também Santo Antônio deve ser também exemplo, espelho na vivência da fé, sobretudo a santidade, olhando a vida que ele levou. Também era um homem frágil, como a gente, mas ele conseguiu. Então, nós também, seguindo a ele, vamos conseguir aquilo que é a santidade, que é a salvação. Isso é isso. E também vida de oração. A oração tem que ser o elemento primordial na nossa vida. Como dizia Santa Teresa de Ávila, uma alma que não reza é como um corpo, uma parte que é paralítica e uma parte funciona. Então, se a gente não se alimenta com a oração, fisicamente podemos ser bem, podemos caminhar, mas o nosso interior não tem nada, é um vazio. Assim como também o lema que foi colocado hoje. Ninguém, a não ser Deus, pode preencher a nossa alma. Ninguém. Então, não são os vícios deste mundo que podem trazer a nossa felicidade. Bem, todos nós sempre buscamos aquilo que é, talvez, a fama, a riqueza, porque isso também traz a felicidade. Mas são preenchimentos, digamos assim, são momentâneos. Podemos ter hoje e amanhã podemos não ter. Mas a Deus, não. Deus não passa. Ele é eterno. Então precisamos também sempre seguir aquele caminho de Deus que nos pede, né? Que nos pede, é isso. Muito obrigada pelas sábias palavras e sábios ensinamentos. Seja sempre muito bem-vindo também à nossa diocese e à nossa paróquia de Santo Antônio. E a você que nos acompanhou, continue seguindo nas nossas redes sociais, curte, comenta e compartilha.